O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A escola de Bauhaus surgiu na Alemanha no início do século XX e deixou um legado importante para a arquitetura e o design mundial. No Caldo de Cultura desta semana, você vai conhecer um pouco mais sobre essa escola que também influenciou o cinema e a fotografia. E ainda nesta edição. Eu pensei, vou tentar traduzir esse livro. Isso foi em 2001, mais ou menos. E de lá para cá eu não saí mais da empresa de lidar com o Ulisses, de lidar com o Joyce. Essa questão de você passar de linguagem para linguagem, eu acho que hoje já não dá para você trabalhar uma coisa só, né? Elas são interligadas. Olá, o Caldo de Cultura, entrevista agora o escritor Miroslav Montesa. A escola Bauhaus surgiu em 1919 na Alemanha, conhecida por apresentar uma radicalidade na expressão e na perfeição das formas. O foco era a criação de objetos práticos, duráveis e ao mesmo tempo belos e criativos. O lema da escola era Arte e Tecnologia, uma nova unidade. Um pensamento de vanguarda, inédito e atento às necessidades do homem moderno. Ela foi criada em Dessau. O primeiro diretor foi o Walter Gropius, e a ideia era então de juntar a produção em massa industrializada que estava surgindo de objetos, sem deixar do lado o cunho da arte, artístico, do artesanato, né? Então a ideia era de unir essa produção em massa com a arte. Coisa que a gente facilmente vê nas fotos dos edifícios, dos móveis, a gente reconhece essas linhas claras, são uma característica mesmo que está surgindo. E que se tornou a característica quando a gente fala dos objetos da Bauhaus, todo mundo pensa imediatamente nessas coisas de linhas mais definidas e tal, sem, no entanto, deixar do lado o cunho criativo artístico. O que essa escola tinha de diferente, assim? Ela tinha uma visão, como você me disse, de trazer essa estética para essa produção em massa. Sim, ela, enfim, foi a primeira escola de design da Alemanha, né? E ela tinha métodos de ensino bastante livres, digamos, né? Ela foi muito inovadora no ensino, muito liberal. E onde que ela surgiu, né? Em qual cidade? Ela surgiu na cidade de Weimar, né? Em 1919, no estado da Turinha. E depois se mudou? Depois se mudou para a cidade de Dessau e mais tarde, então, por pressões políticas, né, porque os nacionalsocialistas já estavam, enfim, tomando poder e ela então foi transferida para Berlim e em 1933 ela foi fechada em função de pressão realmente dos nacionalsocialistas. Foi acusado de ser uma escola, digamos, de esquerda. E aí teve que ser fechado. Aí foi fechado. E depois na Alemanha, o que surgiu assim, né, como sucessora da Bauhaus ou que tem influência da Bauhaus? Bem, aí na verdade nós temos uma linha clara, apesar da grande ruptura, do grande abismo que foi criado pela Segunda Guerra Mundial, nós temos uma linha, uma ponte, digamos, lá para os anos, final dos anos 50, início dos anos 60, que foi a criação da escola de Ulm, que a gente hoje, olhando para a história, pode mais ou menos classificar como uma sucessora da escola da Bauhaus, porque ela adotou os ideais que a Bauhaus criou, adotou também a metodologia, se inspirou na metodologia do ensino da Bauhaus e muitos dos objetos do dia a dia ou até símbolos que a gente tem na Alemanha, placas de anúncios, a própria logomarca da Lufthansa, da companhia aérea da Alemanha, foram criadas na escola de Ulm. E no Brasil ela também teve algumas influências, né, para os brasileiros. Sim, com certeza. Alguns brasileiros foram estudar na escola de Ulm, né, por ser uma escola renomada. E eu confesso que eu não sei se foi em consequência disso, mas é certo que a escola de Ulm influenciou a criação da ESD, da Escola Superior de Design, no Rio de Janeiro. E hoje, né, como que a Bauhaus está, né, na atualidade? É difícil ver uma escola de arquitetura, de designer que não se... Eu desconheço. Na verdade, eu desconheço
pessoas que não já tenham ouvido falar da Bauhaus, né? Mesmo que a pessoa não saiba muito, mas o próprio nome é tão conhecido que você fala em Bauhaus, a pessoa já desperta. Ah, sim, é alguma coisa com arquitetura, com design, todo mundo conhece, né? Ai, que bom. E o Bauhaus, qual que é o sentido dessa palavra, né? O significado, a tradução, bom, Bauhaus, ao pé da letra, significa... na verdade, Bauhaus é uma construção, né, de palavras. Significa mais ou menos casa construída, mas ela vem da palavra Hausbau, que seria a construção de casa. E o Gropius criou um anagrama aí, né, invertendo aí as letras, e criou essa Bauhaus. No próximo bloco, a nova fase de Yara Bartira e o escritor ganhador do Prêmio Jabuti, Caetano Galindo. É daqui a pouco, no Caldo de Cultura. Depois de 30 anos dedicados à gravura, a artista Yara Bartira decide mostrar ao público os seus desenhos. Essa exposição Conciliar, que reúne mais de 80 desenhos inéditos da artista e está em cartaz no Museu de Arte Contemporânea do Paraná. Yara Bartira se destacou no mundo das artes como gravadora. Seus desenhos nunca foram expostos. Essa é a primeira vez que o público pôde conhecer essa outra face da artista, fruto de mais de 30 anos de experiência. O desenho faz parte da minha vida desde criança. Eu acho que desde pequena eu estava sempre, como toda criança, né, aquele gosto pelo lápis, pelo grafite, por, né, representar. Mas o que me intrigava a vida inteira é que eu nunca fui uma criança que desenhou uma casinha, ou a árvore, ou um céu. Sempre eram coisas um pouco distintas disso. E eu acho que isso já falava de uma outra olhar diante do que eu queria fazer na arte, né? Que não era essa questão da percepção e da visão, mas sim do percepto, que é anterior à forma. É porque há uma distinção bem forte entre a gravura e o desenho, né? No desenho existe a linha, que é virtual, né? Portanto ela é inexistente, né? E a gravura, não existe a linha, existe o traço. Tem começo, meio e fim. É bem gráfico, bem concreto. Então, essa necessidade que eu tinha da gravura, ela me dava esse respaldo de estar, digamos, de uma forma virtual, porque a virtualidade e essa questão da aleatoriedade, que é muito da arte contemporânea, do mundo contemporâneo, né? Ela me dava esse respaldo. É um espaço concreto para eu poder viajar à vontade, né? Então eu digo que eu nunca fiz gravura, não sou uma gravadora, embora seja conhecida no Brasil como fazendo parte da história da gravura. O meu olhar diante da gravura é diferente, um pouquinho diferente. Eu tenho uma obra gravada. A gravura fala mais de mente e espírito, por isso que ela é mais intelectualizada. E eu passei muitos anos desenvolvendo essa coisa intelectiva. E o lado é mais o lado cerebral, né? O lado feminino, que é cerebral. O resto eu ia fazendo, mas ia arquivando. Então eu precisava juntar essas duas coisas num paralelo. Elas nunca vão, evidentemente, o paralelo já diz isso, não se juntam, elas andam lado a lado, mas nunca vão se juntar. Só que elas vão chegar num equilíbrio. E eu acho que eu consegui nessa exposição mostrar esse equilíbrio. Você já não diz mais aqui se isso é gravura, se isso é desenho. A exposição Conciliar fica em cartaz no MAC até março do ano que vem. Vencedor do Prêmio Jabuti, você confere agora uma entrevista especial com o professor da UFPR e escritor Caetano Galindo. Professor, então fala pra gente quando que começou o teu contato com James Joyce, né, até chegar à tradução assim de Ulisses? Na verdade, o contato começou mais ou menos junto com a tradução. Eu tinha um contato muito superficial com a obra do Joyce.
Eu tinha um certo fascínio por ela e uma vontade de entender a fundo, mas eu sou um leitor meio leviano e eu tinha alguma consciência de que para eu entender aquele livro eu ia ter que fazer um projeto especial. O projeto para mim envolvia mais ou menos como que desmontar o brinquedo para ver como que ele funcionava. E eu pensei, vou tentar traduzir esse livro. Isso foi em 2001, mais ou menos. O que é de tão complexo assim na obra de Joyce, né? Ele tem um estilo de escrever que precisa realmente mergulhar. O que poderia pontuar assim da obra dele que até é um fascínio assim que te fascinou? Do Ulisses, particularmente, é o fato de que, como eu costumo dizer para os alunos, ele é um livro que nunca toma o leitor por bobo. Existe um extremo, né, que é aquele livro muito fácil, que, por exemplo, tem 30 réplicas de diálogo e depois de cada uma fica dizendo disse ele, disse ela, disse ele, disse ela. E você, como leitor, pensa, pô, já entendi, né, que é cada um que está falando. O Joyce nunca vai fazer isso, só que ele leva essa ideia a extremos. Então, tudo que é possível você entender por conta própria, o livro não te diz. Traduzir Ulisses, traduzir James Joyce, qual que é o desafio? Vários desafios. Nesse sentido de que a gente estava falando, tem essa... que é quase uma graça, é quase uma brincadeira, que é de permitir que o livro continue fazendo o que ele fazia em inglês. Se é um livro que funciona com esses procedimentos meio delicados, de insinuar coisas, de deixar as pistas para que o leitor construa os significados, qualquer descuido do tradutor pode eliminar uma dessas pistas, pode eliminar uma dessas possibilidades e o leitor da tradução vai se ver incapacitado de reconstruir aquilo que o leitor do original conseguia. Professor, e agora com, né, o prêmio Jabuti, até ver a obra mesmo traduzida, depois de tanto esforço, de tanta dedicação para você enquanto tradutor, foi uma honra, um prazer? O que passa na cabeça? Foi uma série de satisfações. Para mim, essa trajetória toda com o Joyce tem sido uma série de satisfações. Muito trabalho, muita imersão nesse mundo todo, mas de saída eu já tenho que dizer que a própria imersão no mundo de um autor desse nível já gera muita satisfação. Qualquer leitor do Ulisses, qualquer pessoa que conviva com Ulisses vai tirar desse processo uma satisfação muito grande. O livro é muito recompensador, né? Mas para mim, além de trabalhar como leitor, houve o fato de que eu consegui fazer um doutorado a partir disso. De que eu defendi esse doutorado, depois veio a publicação da tradução, depois a tradução foi bastante bem recebida já na época do lançamento pela imprensa e tal, e depois começaram a vir os prêmios, já são 3 prêmios que a tradução recebeu, então a cada 2, 3 meses vem uma nova leva de uma confirmação, do que para mim é uma confirmação de que o trabalho chegou a bom termo, né? De que bem ou mal essa tradução chegou a um lugar, a um nível que os leitores têm considerado adequado. Como é que é a tua relação com os livros? Sempre gostou de ler? Eu tenho a impressão que eu comecei um pouco tarde, quando eu ouço alguns colegas falando. Eu nunca fiquei muito afastado de livros, mas ao mesmo tempo as leituras que eu fiz no final da minha infância, no começo da minha adolescência, eram leituras que não pareciam muito sérias para a maioria das pessoas. Eu lia muita enciclopédia, eu lia muito literatura policial, eu tinha uma certa voracidade, mas eu lia meio que qualquer coisa que me caísse na mão. E eu não tinha muita orientação, não tinha quem me dissesse o que ler. Então eu li muita porcaria durante uma boa parte da minha vida. Mas eu sempre gostei bastante de ler, sempre gostei da situação de leitura, do isolamento da leitura, do mergulho no livro, naquele outro universo. A literatura para mim sempre foi diversão, sempre foi um caminho paralelo. E, de certa forma, continua sendo, porque eu sou professor de linguística. A minha cadeira na graduação é linguística histórica, eu continuo fazendo isso. A literatura continua sendo uma espécie de amante. A carreira, o que te dá prazer estudar, passar para esses alunos? Primeiro tem a revolução linguística. Eu tenho um colega, e é um colega da literatura, o professor Luiz Bueno, que costuma dizer que para qualquer pessoa ligada à área de linguagem, de qualquer maneira, uma formação mínima de linguística é revolucionária. Na hora que você ouve aquelas primeiras aulas, o teu mundo vira do avesso. A linguística vira, ao contrário, a forma que você tem de ver a linguagem, de conviver com os fenômenos da linguagem, de entender essa realidade. Aquilo foi muito chocante para mim quando eu entrei no curso, e foi uma coisa que imediatamente eu percebi que me encantava profundamente. E além disso, tem o fato de que desde o começo eu fui me interessando por essa área da linguística histórica, e que é uma área hoje bastante minoritária na linguística brasileira, talvez na linguística mundial. E com isso eu fico meio com essa responsabilidade de transmitir esse lado do estudo linguístico, da história das línguas e da história do português do Brasil, especialmente, para os alunos de graduação. E isso me deixa muito, muito satisfeito, é uma coisa que eu gosto muito de fazer.
a tentar transmitir uma parcela desse encantamento. Não é só uma série de conhecimentos, não é só uma série de ferramentas, a gente não está formando necessariamente engenheiros aqui, né? Eu acho que faz parte um pouco dessa, pelo menos do meu olhar sobre a coisa, faz parte transmitir um pouco essa capacidade de maravilhamento, de encantamento com o patrimônio histórico, linguístico, social com que a gente convive o tempo todo, que nos forma, né, em grande medida. No próximo bloco, a exposição Bauhaus Foto e as críticas de cinema com Marden Machado. É daqui a pouco, no Caldo de Cultura. A principal estreia desta sexta-feira aqui em Curitiba é o filme Capitão Phillips, que semana passada nós comentamos aqui, ele foi exibido em algumas salas em sessões de pré-estreia. Ele agora entra no circuito maior, em número maior também de sessões, e o filme, dirigido por Paul Greengrass, estrelado por Tom Hanks, conta a história verídica do Capitão Phillips, que dá título ao filme, uma história que aconteceu há muito pouco tempo, cerca de 3, 4 anos atrás, quando ele, como capitão de um navio cargueiro que transportava mercadorias e medicamentos e alimentos também, ali na região da costa africana, foi atacado por um navio pirata da Somália. E houve o sequestro do navio, houve toda uma tensão por conta da ação desses piratas e o filme justamente acompanha tudo o que aconteceu naqueles dias em alto mar. Processo de negociação que veio depois e que culminou no que, não vou revelar aqui como é que a história acaba, apesar de ser uma história verídica, mas o Paul Greengrass, que é um diretor mais conhecido pelos 2 filmes que dirigiu na primeira trilogia do Jason Bourne, ele dirigiu o Supremacia Bourne e o Ultimato Bourne, dirigiu também o Voo United de 93. Ele é um diretor que tem um estilo bem documental, ele usa a câmera sempre na altura do ombro e ela não fica parada 1 minuto sequer, dá uma sensação de realismo, chega a ser em alguns momentos atordoante, porque ela é sempre muito nervosa, ela acompanha todos os movimentos da personagem principal e das personagens que cercam essa personagem principal, ou seja, você se sente dentro da ação. E isso ele consegue neste novo filme, Capitão Phillips, que apesar, a exemplo do que ele já havia feito com o Voo United 93, que também era inspirado em um acontecimento verdadeiro, apesar de você, se tiver lido o jornal ou se lembrar da notícia na televisão, sabe como é que a história terminou, ele consegue criar tensão, criar um suspense, criar uma expectativa muito grande ao longo de todo o filme. Capitão Phillips, a partir dessa sexta, em várias salas de cinema aqui na cidade. E também, nessa sexta, é o encerramento do Festival Fellini, que ocupou a sala da Cinemateca e alguns outros espaços aqui de Curitiba ao longo desta última semana. Justamente nessa sexta-feira acontece a exibição da obra máxima de Federico Fellini, 8h30. Vai ser na Cinemateca e logo após a exibição do filme, o filme começa a ser exibido às 6 da tarde, logo após a exibição do filme, às 8h30, fazendo uma brincadeira com o título do filme, acontece um debate sobre a obra de Fellini e, em particular, sobre o filme 8h30. Tudo de graça e imperdível. Então, você que acompanhou o Festival Fellini ao longo da semana, tem a chance agora de ver ou rever o Fellini 8h30. Se você ainda não viu, é um programa imperdível, seja qual for a sua situação, Fellini é sempre muito bem-vindo. É isso.
Desde maio deste ano até maio do ano que vem será realizada a temporada Alemanha-Brasil. Em Curitiba, um dos eventos que fazem parte dessa temporada é a exposição Bauhaus Foto, que está em cartaz no Museu Municipal de Arte, o MUMA, que fica no Portão Cultural. A mostra revela como a fotografia se inseriu dentro da escola Bauhaus. A fotografia ela entrou então, como matéria na escola de Bauhaus em 1929, mas antes ela também já existia. De que forma? Sim, com certeza. Ela foi introduzida oficialmente em 29 pelo professor Peter Hans, mas antes disso já se usava a fotografia, como a gente pode ver, por exemplo, nessas fotos que estão expostas ali. Ela servia para a apresentação dos objetos que foram criados na Bauhaus, as cadeiras, os utensílios de cozinha, as lâmpadas, os sofás, ou a própria arquitetura também apresentava-se, então apresentavam-se as casas, esse Haus am Horn que está exposto ali. Então ela servia para esse fim e a partir de 29 então ela ganha essa segunda característica que era mesmo de cunho artístico, né? Faziam-se retratos, se experimentava com a fotografia, como a gente vê ali, de tirar uma parte, colocar em outro lugar, fazer retratos um pouco mais de recortes um pouco mais ousados. Mas também servia para registrar o dia a dia, como a gente vê aqui dia a dia da escola, né? Os alunos fazendo ginástica. A fotografia era uma fotografia experimental também, além dessa do dia a dia? Sim, com certeza. O forte da fotografia na Bauhaus foi de que forma? Então, a partir de 29, eu diria que o forte é a parte experimental, o de brincar com o meio que é a fotografia, né? Também com o filme se brincava muito. Mas ela nunca deixou de ter essa característica de apresentação também, de estar a serviço daquilo que se produzia, que se fazia e como se vivia na Bauhaus. Nesta exposição aqui, a gente tem um exemplo de tudo isso, né? Exatamente. Como foi que essa exposição chegou até o Brasil? Ela vai para Brasília, depois de Curitiba? Sim, ela já foi mostrada em São Paulo e em Salvador. E de lá veio para cá e daqui ela vai para Brasília em janeiro. Muito dessa exposição que veio para Curitiba é uma parceria aí com o Instituto. Fala um pouco do trabalho do Instituto aqui em Curitiba. Bom, o Goethe-Institut Curitiba existe há 40 anos aqui na cidade, né? No ano passado nós festejamos nosso aniversário 40, né? Goethe 40. A gente promove, em primeiro lugar, cursos de língua alemã. Nós temos um centro de informação e biblioteca para você acessar livros, DVDs, revistas, tudo que você precisar para estudar alemão, mas também para se informar sobre a Alemanha, em alemão e em português, né? Nossa biblioteca é aberta para a comunidade, não precisa ser aluno ou, enfim, afiliado de qualquer maneira, qualquer um pode usar. E nós temos, então, essa parte da programação cultural, né? A gente promove exposição, concerto, palestra, filme, a gente tem um clube de filmes que acontece no próprio Instituto, diversas parcerias com organismos da cidade, né, da cidade de Curitiba, mas também do estado do Paraná, que são nossos parceiros de longa data, que nos ajudam a realizar esse tipo de empreitada, né, porque sem os parceiros a gente não faz nada. E também tem o catálogo da exposição, né, para quem ficou interessado. Exatamente, pela Bauhaus, nós temos um lindo, belo catálogo aqui, apresentando as 100 fotos da exposição, com um pequeno texto introdutório para quem quiser se informar. Na abertura da exposição nós sorteamos 20 catálogos. Quem não teve a oportunidade, no Instituto Goethe nós estamos vendendo esse catálogo a R$10 para quem se interessar. Muito bom, muito obrigada. De nada. E daqui da mostra Bauhaus Foto, o Caldo de Cultura se despede. Gostou do programa? Para rever essa e outras edições, você já sabe, acesse o nosso site. A UFPR TV também está nas redes sociais. Tenha uma ótima semana e até a próxima.